fala deste nome de moeda. Existem um outro nome também chamado de denário, tá? Tanto dracma como denário, eles têm o mesmo valor. A dracma era uma moeda grega, certo? E o denário era uma moeda romana. Mas eles usavam, tanto que você vai ler na sua Bíblia, quando você estiver fazendo sua devocional, você vai ver em muitas situações usarem dracma, denário. Você vai ver muito em Mateus, Marcos, né, no começo ali, quando fala, né, dos discípulos caminhando no meio das cidades que o povo romano administrava, então fala-se muito de denário. Mas eu estou aqui trazendo uma parábola que Jesus fala da dracma, da moeda grega que estava perdida dentro de casa. E aqui nós vemos Jesus contando uma parábola que ela é super atual nos nossos dias, certo? E quando a gente vê sobre isto, a gente fica pensando assim, mas como assim? O que ela representa? Essa dracma, ela representava uma moeda, um dinheiro da época. E uma dracma, para ser conquistada, ela tinha que ser, para você conquistar, você tinha que trabalhar um dia todo de serviço braçal pesado. Então, uma pessoa normal, né, naquela ocasião normal que a gente diz, trabalhador normal, sem tecnologia, sem todas essas coisas que nós temos hoje, um trabalhador braçal, ele trabalhava para ganhar por dia uma dracma. Eu recentemente ganhei uma dracma. Eu tenho uma dracma comigo aqui. 20 dracmas eu tenho. Eu vou passar para que você pegue na sua mão, mas que você me devolva, porque ela é para ficar nos meus arquivos em casa, tá? Então eu vou passar na sua mão, você vai passar um para o lado do outro, para que todo mundo diga assim, eu um dia peguei uma dracma, certo? Vocês podem até colocar uma dracma lá em cima, fazendo favor, caso eles não vejam assim, se você tiver problema de visão, você vai ver que ela é bem fraquinha. A dracma foi usada pelo povo grego até o ano de 2001, certo? Então ela começou a ser fabricada em 1832, e ela foi até 2001 sendo a moeda do povo grego. Depois que o povo grego adentrou dentro da comunidade europeia, e eles se tornaram agora uma só moeda, eles têm a moeda euro. Então, a dracma foi substituída por um euro. Então, equivalente hoje, se nós fôssemos colocar nos dias de hoje, uma dracma dessa aqui, provavelmente teria um valor, na época, de 150 reais. Então imagine que uma diária de um trabalhador braçal era de aproximadamente 150 reais no dia. Aqui é um modelo, existem vários modelos de dracmas, tá? Essa aqui vai ter um rostinho de um homem que eu não sei quem ele é, mas ele era cabeludo e textudo, tá bom? Então eu vou passar para a Ana vai passar para a Adriana depois, e assim vai chegar. Quando chegar no Eros, você vai levantar a mão e falar assim, está aqui pastor, daí eu pego a moeda de você, tá bom? Então o final é o Eros, se não chegar lá, eu sei que alguém de vocês me pegou a moeda, tá bom? Mas enquanto eu vou falando, você pode ter uma noção, ela é praticamente uma moeda igual às nossas, tá? Mas eu estava estudando um pouquinho mais sobre isso, e eu fiquei pensando assim, como era tão precioso, porque essa mulher perdeu essa moeda, como era tão precioso assim uma moeda que valia um dia de trabalho, mas o quanto valia? Para nós, hoje seria em torno de 150 reais, uma diária, que hoje nem é mais isso, já está em 250, 300 reais uma diária, né? Mas eu fui pesquisar assim, o que eles compravam com uma moeda de um dracma? Eles compravam pão, e quando eu digo pão, se fosse um trabalhador assim, que fosse aquele trabalhador que tivesse uma família grande, ele não iria comprar o pão pronto, ele iria comprar cevada, porque se ele fosse comprar trigo, era mais caro. Então, com uma dracma no dia, ele podia fazer a compra de 8 quilos de cevada para fazer pão. Ele compraria um jarro de aproximadamente 5 a 7 litros de água, certo? E também poderia comprar numa quantia de quase 5 litros vinho.
só que vinho com bastante água, certo? Para que rendesse, para que fosse um suco. E algumas especiarias e a essencial vasilhinha de óleo. Esse era o básico, certo? Eles compravam isso por dia. Então, era temperos, carne, pelo que eu dei uma estudada, carne eles não viam, carne de ovelha assim, era muito raro, era só quando tinha festas especiais. Carne não existia para eles, era pão, era quando dava para também comprar as tâmaras ou algumas frutas da época. Então não se comprava com tanta facilidade as coisas, e eram sempre essas mesmas coisinhas. Quando vocês leem na Bíblia os escribas, os homens da lei, né? As pessoas que tinham cargos maiores, mais elevados, eles já ganhavam mais, né, do que um denário, ou um dracma. Eles ganhavam aproximadamente entre 10, 15, dependendo de quem era o cargo da pessoa. Então você imagine quanto era a diferença entre a população que ganhava um denário por dia e os demais que tinham suas funções maiores. Tudo igual a hoje. Hoje nós temos uma boa camada da população trabalhando com salários bem limitados, outra camada menor que tem uma situação um pouquinho melhor, o outro que já são aqueles que têm muito e que é uma quantia bem menor dentro da sociedade. E quando Jesus começa a contar tudo isso para nós, e eu estou falando um pouco do valor que era essa moeda, como ela era importante, como ela era especial para eles. Essa mulher, quando ela perdeu algo num momento complicado, porque se vocês lembram, teve uma vez que eu coloquei umas imagens de casas aqui atrás, e eu mostrei uma casa de como eram do povo, né, israelita, como eles viviam naquelas casas bem simples, com um cômodo só. Você imagine você perder uma moeda desse tamanhinho, dentro de casa, sem luz elétrica, certo? Aonde tudo era tudo igual, aonde tinha feno, aonde tinha, vocês lembram que os animais dormiam em algumas casas dentro da casa. Então era tudo muito, assim, muito simples. E o texto que nós lemos fala-se também que esta mulher, ela começou a procurar, e ela pegou a candeia, ou seja, ela pegou uma lamparina, e ela começou a procurar dentro de casa a moeda. Então não estava sendo fácil procurar essa moeda. Vocês viram que essa moeda é meio douradinha, ela confunde um pouco no meio da palha seca, certo? Então ela corre atrás desesperadamente dessa moeda, porque era um dia de trabalho. Imagine você perder um dia de trabalho. E aqui eu quero trazer hoje para nós, que talvez nós não ganhamos uma moeda de trabalho por dia, mas nós temos valores, como para esta mulher, era valorosa esta moeda. Nós também temos outros valores que nós podemos ter perdido dentro de casa. Valores que nós podemos ter perdido com o tempo e nós nem sabemos que perdemos ou não queremos procurar, como essa mulher procurou. Uma das primeiras coisas que eu queria deixar assim para vocês e perguntar, não respondam para mim, nem para ninguém, mas para vocês. Quais são os valores que hoje nós estamos perdendo dentro da nossa casa? Quais são os valores que nós estamos vendo assim que estamos perdendo, que não estamos vivendo mais nos nossos dias? Responda isso para você. E aí nós vamos ver o que o nosso estudo fala. Uma das primeiras situações que eu vejo aqui é que a mulher perdeu a dracma, sumiu a moeda. Diga assim, sumiu a moeda. É um dos primeiros pontos que nós vemos nesta parábola. Ela perdeu, sumiu a moeda, do nada, bolso furado, certo? Perdeu a bênção na vida dela. E eu quero trazer este exemplo também com a palavrinha, substituindo ela com a palavrinha respeito. Dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro dos nossos valores de sociedade, o que nós percebemos muito hoje é a falta do respeito. O respeito, ele está sendo substituído por outras coisas, como por exemplo, falta de escutar o próximo,
problemas de ironizar um ao outro, sabe aquela ironia de falar, né, zombando do outro. Estamos vendo hoje o desrespeito o respeito sumindo através dos gritos. As pessoas não sabem conversar, elas gritam. As pessoas hoje fazem comparações com outras pessoas. Por que você não é igual àquele ou igual àquela? Hoje nós vemos que o respeito está sendo substituído também pela indiferença emocional. Nós vemos dentro das famílias pessoas que falam muito e escutam pouco. Esses dias a pastora me enviou uma imagem, uma escrita, que dizia que, não sei se era imagem ou era vídeo, eu acho que era uma imagem, que quem eram as pessoas mais chatas que andam à nossa volta? Você sabe quem é as pessoas que são mais chatas, que ficam ao teu lado, que você não gosta, todo mundo não gosta? São as pessoas que falam demais e não escutam. Essas são as pessoas mais chatas. Eu duvido que você fica com uma pessoa que só ela fala, só ele fala, e você fica aham. Você não fica. Por quê? Porque eles são chatos. Eles não têm respeito mais. E hoje nós vemos que esse respeito está caindo por terra. Hoje as pessoas estão sentadas à mesa, a família está ali tentando comer junto, mas ao mesmo tempo estão com a tela do celular ligadas, conectadas, comem olhando para o celular, ou termina de comer e tem um que come menos, ou come mais devagar, e você já está com o celular olhando, vendo o que tem. Quantos lugares a gente vê que para uma criança ficar calada na mesa e o pai e a mãe não ficar falando com eles, põe a tela do celular ligada numa musiquinha, e eles ficam lá vendo a musiquinha, o desenho. Estou certo ou estou errado? Não é assim que tem acontecido? Essa dracma do respeito, ela está sumindo dos nossos lares, ela está sumindo do nosso meio. E nós precisamos entender que quando nós falamos de respeito, nós estamos falando que respeito é considerar um valor do um do outro. Sabe, quando você senta na mesa para comer com seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, você precisa considerar que eles são preciosos para você. Vocês estão me entendendo? Porque quando morre, eu fiz tão pouco, que agora eu estou, é tudo assim, gente. As pessoas depois que perdem, elas começam a querer dar valor e aí não tem mais como retornar. Hoje as pessoas não querem sentar para conversar, hoje as pessoas não querem sentar para olhar um no outro e falar um pouco um com o outro. Ontem eu estive lá com o Rubio e a Úrsula, nós ficamos conversando um pouquinho lá. E como foi bom, nós três ali, né? Não tinha ninguém, não tinha papagaio, não tinha nada, certo? Daí o Rubem me traz um pote de terra branca, né? E aí começa as histórias, começa tudo a acontecer, e aí você começa a dar valor cada vez maior para as pessoas. Ainda bem que você me devolveu, Eras, obrigado. Mas o respeito um pelo outro, de ouvir, de dar atenção, de você estar atento e você compartilhar, isso é tão precioso na nossa vida, e muitas vezes nós não estamos dando o devido valor. Respeito é considerar o próximo, respeito é levar a sério sentimentos, é levar a sério as opiniões das pessoas. Se uma pessoa está falando algo, respeita isso, dá atenção, certo? Outra situação é que quando nós respeitamos uma pessoa, nós não ridicularizamos, nós não diminuímos esta pessoa, nós não ignoramos estas pessoas. Uma pessoa bem simples, sabe o que ela acha na vida? Uma pessoa muito simples na sociedade, ela acha que ela é excluída, só porque ela não tem bens materiais, só porque ela não tem um bom salário, ela mesma começa a se diminuir por conta própria. E tudo se volta contra ela se nós deixarmos. Mas quando tem uma pessoa que respeita a sua opinião, que ouve aquilo que ela tem para dizer, tudo muda. E nós precisamos trazer a dracma do respeito de volta. Nós perdemos, será que perdemos isso no meio familiar? Será que perdemos isso no meio igreja? Respeitar um ao outro, ouvir, dar atenção.
Uma outra dracma que eu vejo que nós podemos ter perdido também é a dracma do carinho. Diga, carinho. O primeiro era qual? Respeito. Diga, respeito. Respeito, respeito, respeito. Segundo, carinho. Quando falamos de carinho, hoje nós estamos substituindo. Nós vivemos uma era do que as pessoas não querem mais expressar carinho. Então elas fazem assim, ó. Ai, hoje eu estou cansado, estou cansada, hoje eu estou esgotado. E às vezes a pessoa que está em casa quer ouvir você falar algo, mas você está cansado. Outra expressão que é muito usado, depois a gente conversa. Mas a conversa não é para depois, a conversa teria que ser naquele instante. E mesmo cansado, eu vou dar a minha atenção, o meu carinho a esta pessoa, por quê? Porque eu dou valor a ele, dou valor a ela, e eu quero ouvir o que ela tem a dizer, o que ele tem a dizer. Mas não, nós estamos vendo a substituição disso. Outra, não é nada demais fazer isso. Às vezes a pessoa está contando para vocês e fala, nossa, não tem nada a ver com o que você está falando, uma coisa tão pequena, tão boba. E a pessoa não quer ouvir isso. Ela quer apenas expressar e quer ver alguém que olhe com carinho, que dê atenção, que possa estar junto com ele ou com ela nesse momento. O carinho hoje, ele foi trocado pela pressa. Hoje a gente tem pressa de tudo. Às vezes, por exemplo, eu vou conversar com as crianças. Vocês viram domingo algo interessante que aconteceu? Que eu perguntei assim, o que aconteceu aqui? Eu me machuquei. E aí todos os outros começaram, aqui, o outro, eu também, Não deu nem para me orar quase, porque cada um quis mostrar aonde tinha se machucado também. Eles se machucaram, e o que eu tive que estar ali fazendo com eles? Dar o quê? Carinho, dar atenção, ouvi-los. E sabe, muitas vezes a criança, ela quer fazer isso e ela não está conseguindo fazer. Agora pense que nós, adultos, também somos que nem as crianças. Nós já fomos como eles. E nós também queremos carinho, nós também queremos atenção, nós também queremos que olhem um pouquinho para nós. Eu não quero desaparecer na minha casa. Quando você está com a dracma do carinho perdida dentro de casa, você precisa reencontrá-la, você precisa trazê-la de volta para o meio da sua família, você precisa trazer de volta para o meio da igreja. Hoje em dia nós vemos casais que eles não brigam, mas eles também não conversam. Então como é que eles vão brigar se eles não conversam? Eles nem conversam, então como é que vai ter carinho, não expressa nada, então o carinho sumiu. Nós podemos ver hoje pais que dão tudo para os filhos, tudo que eles querem, eles têm nas mãos, mas o que eles mais queriam, tempo, presença, que o pai e a mãe olhassem para eles. Não vou falar pais, quando a gente fala pais, parece que só é o pai, o homem, mas é a mãe também. A gente chega tudo cansado, a gente não senta para conversar, a gente não sei o quê. Eu não vou sentar com os meus filhos para conversar, porque Deus livre, um fala sobre o outro. E se eu for comprar o que eles querem, esses tempos atrás falaram assim, pai, você quer interagir com nós? Olha só a cabeça deles. Eu falei, o que vocês querem? Compra um PlayStation, que daí a gente interage. Eu falei, 2 controles, nós somos em 3. Quem que vai ficar sem jogar? Não vai interagir, vai ter briga, vai ter discórdia. Então não adianta ter, certo? Então nós precisamos olhar assim, não, vamos interagir de outro jeito, certo? E aí a gente vai criando situações, mas nós não podemos perder o carinho. Sabe, gente, carinho é abraço. E quando a gente fala de abraço, é abraço sem motivo. Do nada, você chega assim e abraça. Do nada. Por isso eu vejo assim que hoje em dia, você veja como Satanás tem trabalhado hoje de uma maneira astuta. A gente não pode abraçar ninguém hoje, porque tudo tem maldade. Você não pode expressar nada para ninguém, porque tudo hoje você está agindo de má fé. Isso é Satanás trabalhando na sociedade para que isso morra. Para que essas dracmas tão preciosas, valorosas dentro da nossa casa, dentro da nossa família se acabem. Outra situação, os elogios. Elogio sincero. Hoje,
Estava muito bom isso. Mas ontem não ficou tão bom. Ficou assim mais ou menos. Deu para fazer, deu para comer, deu para sentir. Sabe, todos nós necessitamos de elogio. Fala para quem está ao teu lado, viu? Eu e você precisamos de elogio. É duro você fazer uma coisa e ninguém te elogia. Ninguém fala assim, não estou falando de comida, eu estou falando de qualquer situação. Se você vai trabalhar, se você for fazer algo para alguém, se você vai ajudar alguma pessoa, você quer ouvir a palavra assim, nossa, que legal, que bonito que você fez um trabalho excelente, maravilhoso. Mas isso não tem com constância, por quê? Porque hoje nós vemos que o carinho está caindo por terra. Sabe, irmãos, carinho é presença. Diga assim, carinho é presença, é toque. Amém? Uma outra situação que eu posso aqui trazer para nós é que dentro da dracma que se perdeu, que essa mulher desesperadamente correu atrás, começou a varrer, começou a acender as lamparinas para procurar. Então ela foi, procurou uma outra coisa que nós perdemos também no meio da nossa família, é a espiritualidade. Diga espiritualidade. Vocês percebem que cada vez mais as igrejas têm menos pessoas. Menos pessoas. E por que tem menos pessoas? Porque as pessoas não querem mais viver um tempo de espiritualidade. Porque elas vivem na agitação, na correria, e não dá tempo para nada. Agora eu vou ter que dar tempo para buscar Deus, para orar, para falar com Deus, não dá certo. E a espiritualidade é algo que está se perdendo hoje. Nós vemos que as pessoas hoje oram muito pouco, elas leem a Bíblia muito pouco. Deus somente é lembrado nas horas de crise. Ele não é lembrado constantemente. Quando a gente fala que ora pouco, e vocês têm visto eu falar isso quase que todo domingo, toda terça, que o povo precisa orar, o povo precisa ler, precisa buscar, precisa estar buscando a face de Deus. Nós hoje vemos que as pessoas querem um Wi-Fi mais potente dentro de casa, porque em qualquer cantinho que eu tiver distante, a minha internet no celular precisa estar 100% em conexão. Não posso perder nada. Mas a vida espiritual é um fracasso. Não se preocupa com o que é mais importante. E nós vemos que isto tem sido uma dracma constante sendo perdida no meio das famílias. E quando a gente fala dessa espiritualidade, nós vemos que cada vez mais está acontecendo isso. Famílias que não oram junto, que não conversam sobre a parte espiritual junto e que não tem uma referência bíblica dentro de casa. Sabe, pais, vou falar uma coisa bem séria para vocês. Teus filhos podem ter a idade que for. Aplica a palavra na vida deles. Aplica a palavra na vida deles. Aí você pensa assim, como assim? Hoje mesmo, a pastora conversando, ela falou assim, que um vídeo lá, eu só fico ouvindo, né? As palavras proféticas que ela lança. Falou, você já viu que nós pais, quando é para mandar os nossos filhos para a escola, a gente manda eles ir para a escola, não manda? Por que você faz eles ir para a escola? Porque é o quê? Obrigatório. Se o teu filho ou a tua filha não for para a escola, eles não vão ter um futuro legal lá na frente. Não é assim? E por que na vida espiritual a gente deixa eles escolher? Já pararam para ver isso? Por que a gente... Hoje eu não vou na igreja. Não tem opção. Você vai. Mas eu não sou obrigado. Você é. Se você é obrigado a ir para a escola, você é obrigado a ir na igreja, na casa do Senhor comigo. Mas não tem mais e menos. Estão me escutando, pais? Teus netos não estão indo? Sabe o que você faz? Vó. Por que você não está indo na igreja? Porque não sei o quê. Você vai. Nem que eu venha te buscar. Mas, pastor, é o meu filho, é a minha filha que tem essa responsabilidade. Não, você também tem. É teu sangue que está ali. Não é? É teu sangue, é tua família.
Ensina-os a andar nos caminhos, queridos. Ensina-os dentro da palavra. Não perca a espiritualidade no meio da sua família. Amém? E se eles estiverem mexendo no celular na hora do culto, você pega o celular da mão deles, guarda no teu bolso, põe num cofre dentro da tua casa, compra um cofre, põe lá, guarda, você não vai pegar. Ou senão você moe o celular, faz qualquer coisa. Mas não deixa essa dracma ser perdida dentro de casa. A vida espiritual, ela é tão importante, que nós não deveríamos vacilar em nenhum momento com ela. Precisamos nos tornar, e aí eu entro num outro detalhe, nós precisamos nos tornar heróis espirituais dentro de casa. Diga assim: eu quero ser um herói espiritual dentro da minha casa. Fala: eu quero ser um herói espiritual dentro da minha casa. Como que eu vou ser esse herói? Essa mulher aqui que nós lemos, ela não terceirizou o serviço. Como assim? Ela perdeu a moeda. E o que ela fez? Foi procurar. Ela falou assim: filha, vem me ajudar. Chamou alguém para me ajudar? Não, ela simplesmente arregaçou as mangas e vou procurar. Por quê? Porque isso é meu. Quem perdeu fui eu, e eu não posso deixar isso assim sumir do nada. Nós hoje estamos vivendo isso. As pessoas não querem resolver situações. Nós precisamos ser heróis sim dentro de casa e dizer assim: não, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar para que o respeito volte, para que venha a espiritualidade na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, seja lá quem for. Eu não vou permitir que algo seja perdido. Nós hoje estamos vendo que as pessoas estão entregando nas mãos do inimigo e não querem resolver. Guerreie, lute. Não pare enquanto você não tiver a tua bênção de volta. Resolva querer ter a vitória na sua vida. Quando o Homem de Ferro voa, quando o Superman voa, quando o Batman vai fazer um monte de coisa, a Mulher Maravilha com aquele chicote dela lá e tal, eles vão para perder? Nunca foram para perder. Porque os escritores dessas historinhas em quadrinhos, todas elas, eles colocam situações em que eles perdem um momento, mas sempre no final, eles conquistam a vitória. Só que nós achamos, e nós falamos assim: eu não sou um super-herói, você é sim. Você é um grande homem de Deus, você é uma grande mulher de Deus, que Deus tem o melhor através da sua vida, e que você se torne a referência dentro da sua casa. Você busque a resposta, você obtenha a resposta, você conquiste a resposta através do poder de Deus que está na sua vida. Não desista, não desista. Amém? Uma outra situação que eu vejo também é que esta mulher, por mais trabalhoso que foi, ela estava dando valor a uma coisinha muito pequenina. Você precisa valorizar os detalhes pequenos dentro da sua casa. Uma dracma era muito pequena, mas ela tinha um valor gigantesco para aquela mulher. Nós precisamos olhar assim: pastor, quando você fala assim de valorizar detalhes pequenos, o que é um detalhe pequeno? Por exemplo, bom dia. Expressar a palavra bom dia. Eu gostava muito do seu Alfredo, o sogro da Mabel. Você falava assim para ele: bom dia, seu Alfredo. E ele falava assim: só se for para você. Falava desse jeito: só se for para você. Daí eu olhava para ele e falava: então o senhor está bem. E continuava. Daí ele pegava e dava risada, porque ele sabia que eu não levei na maldade aquilo. Ele fez uma brincadeira do jeito dele. Mas quantas pessoas hoje fazem assim: só se for para você, eu não estou bem, nem bom dia. Você fala assim: bom dia. Oi. Resmunga. Pare para a pessoa e fale assim: viu, eu falei bom dia. O que a pessoa tem que falar para você? Bom dia, boa noite, boa noite. E sabe como é que você faz? Olhando nos olhos. Não é olhar para o pé, não é olhar para o céu. Olhe nos olhos, fale bom dia, boa tarde, como você está?
Como é prazeroso isso tem um valor gigantesco. Sabe, tem uma outra coisa que as famílias estão perdendo, de valores pequenos, datas comemorativas dentro da casa. Quantos lembram a data do casamento? Aniversário. Eu vou dar um toque para vocês, dia 29 de janeiro é uma data especial do ano. Não esqueçam. Por quê? Precisa ser o quê? Comemorado. Sabe, o teu aniversário precisa ser comemorado. Não importa, você não precisa fazer mega festa, não é nada disso. Mas a tua família precisa celebrar esse momento. Você precisa aceitar, porque isso traz valor, isso traz admiração, isso traz respeito, isso traz alegria para dentro da família. Elogie. Fizeram algo, elogie. Não vai elogiar só quando faz algo gigantesco. Elogie cada detalhe. Hoje eu cheguei aqui, estava tudo organizado. Falei, nossa, o que aconteceu? De domingo para cá, tudo enroladinho, certinho, nos cantos. Eu falei, nossa. Aí eles começaram. É que teve um grupo que fez, que deixou tudo em ordem, que se moveu. Eu falei, que joia, que legal. Entende? Já tem a resposta diferente, as pessoas se alegram. A gente precisa elogiar, a gente precisa falar as palavras, a gente precisa aprender a pedir perdão quando erra. A gente precisa voltar a ter esses momentos, porque isso são detalhes preciosos para o mover de Deus sobre nós. Amém? Tem uma outra coisinha que eu queria deixar para vocês. Não aceite o caos como algo normal. Porque aquela mulher podia fazer um barraco gigante dentro de casa. Perdi minha moeda. Cadê? Meu Deus do céu, eu trabalhei o dia inteiro, eu perdi. Ela podia ter feito um barraco. Alguém pegou. Não, alguém pegou. Quando Isaac era menor, vou dedurar ele. Quando Isaac era menor, ele perdia alguma coisa ou estava fora do lugar. Sabe o que ele fazia? Alguém pegou. Ninguém mexeu, ninguém nem sabia o que era. Não, alguém pegou. Quem que entrou no meu quarto? Ninguém. Isso era meio de semana. Daí ele lembrava assim, a diarista. Como assim a diarista? Não, ela que entrou no meu quarto a última vez. Meu Deus, a mulher veio na semana passada. Como é que você vai falar que foi a diarista? Não, alguém mexeu. Quem que veio aqui a última vez? Dele começava na cabeça, pensar. Tudo por quê? Porque ele não se movia em procurar. Porque era pequeno. Criança, quando não acha, começa a falar um monte de coisa. Quantas vezes nós já fizemos isso? Não acho, eu começo. Foi você, foi não sei quem, foi fulano. E aí começa a gerar um caos dentro de casa. Não deixe o caos se tornar algo normal. Por exemplo, casamentos frios que as pessoas não conversam, não falam, não fazem nada, não compartilham, não andam juntos. Filhos distantes, cada vez mais distantes, e você está deixando eles distantes. Ai, pastor, eu não quero ouvir. Né? Ai, porque os meus filhos são tudo hiperativo. Toda criança é hiperativa. Todos. Os meus andavam por cima do sofá, assim, na parte de trás. Os de vocês também faziam isso ou fazem? Andavam por trás, pulavam, quebrava braço. Certo? Todos faziam essas coisas. O Raí já nasceu com gesso, né? Não era, você contou, né, Joyce? Pequenininho, já dando trabalho, assim, já desde pequeno, nem andava. Entende? Todos têm essa agitação, essa coisa lá da toda, mas a gente não pode achar que isso é motivo de nós ficarmos distantes, muito pelo contrário, precisamos deixar mais perto, precisamos caminhar juntos. Observe o que eles estão vendo, assistindo, certo? Comece a olhar, gente do céu, vou falar uma coisa para vocês, é lamentável, é triste ver o que Satanás está fazendo na vida da juventude de hoje, na vida de homens e mulheres hoje. É lamentável porque eles lançam tantas coisas e as pessoas têm aceitado. Muitas imagens, muitas frases, colocações
né, de pessoas que não têm nada a ver com Deus, pessoas que têm um linguajar mundano, e esse linguajar está entrando dentro das famílias, entrando dentro dos lares. Hoje, infelizmente, quando você vai assistir um filme ou uma série, é carregado com palavrões que antigamente nem sequer falavam. Hoje em dia entra dentro da nossa casa, a gente tem que ter um cuidado gigantesco. Esses dias eu fui sentar para ver um filme, não deu 2 minutos. O que eles falaram de palavrão em 2 minutos, eu falei, não, isso não dá para assistir. Eu, sozinho. Na hora que eu vi, eu falei, não é possível, eu não posso permitir que isso entre. E sabe, a gente tem que ter um cuidado imenso, porque isso gera caos. E vou dizer uma coisa para vocês, fechem as brechas espirituais. Porque Satanás fala, entra, lança essas sementes. Osnaldo falou aqui sobre sementes. Essas sementes são lançadas na mente das pessoas. E nós precisamos ter o cuidado de não deixá-las entrar dentro das nossas vidas. Aquela mulher, ao perder aquela dracma, resolveu procurar, não deixou o caos entrar, não deixou aquilo ser perdido do nada. Mas para procurar, ela não fez assim, ó. O que ela precisou fazer? Se agachar, ela precisou se humilhar em procurar. Ela precisou tocar no chão, mexer naquele chão com pó, não é o piso lisinho que nem o nosso, piso de chão batido, feno, empurrar bicho para cá, levantar panos, sentir o pó, se sujar. Ela se humilhou para procurar aquilo que ela perdeu, mas ela não deixou em nenhum momento aquilo ficar perdido. Ela foi procurar até encontrar. E nós precisamos varrer, nós precisamos tudo, gente. Se eu fosse colocar assim em termos de varrer, essa mulher ela precisou aplicar a questão de varrer as palavras duras. Ela precisou hoje, se trazemos para os nossos dias, você precisa varrer o orgulho da tua casa, da tua vida. Você precisa tirar da tua casa as desculpas. Como nós já falamos anteriormente, nós precisamos varrer os maus hábitos que hoje estão roubando a nossa casa, o nosso tempo em família. Sabe, tem pessoas que hoje têm dado tanto valor ao tempo do celular, têm dado tanto valor a ficar no Facebook, no Instagram, e têm esquecido de quem está ao seu lado. Quando junta a família, fica com a família. Se você for para a praia, curta a praia com a sua família. Brinca com o pessoal na areia. Ah não, quero ficar aqui, que nem um croquete na areia, girando, né? Me queimando. É só isso. Não, curta, passeie, ande, converse, brinque. Compre geladinho. Porque ninguém vai comprar um corneto de R$ 35. Né? Um geladinho é mais barato. Mas é diversão. Gente, eu lembro da minha mãe, quando nós íamos na praia, eu passava tanta vergonha. Ela levava os pratos de comida de casa, embalado no plástico. Os pratos mesmo de casa, assim, ela colocava arroz, feijão, e ela embalava no plástico e colocava dentro da caixa de isopor. Não era essas caixas bonitinhas, era casa de isopor. Aí eu que nem um dolezeiro, né? O cara que vendia dolé, colocava aquele negócio assim e ia pra praia. Aí quando a gente sentava lá, sentava na areia. Não tinha cadeira, que nem é hoje, não tinha mesinha. Pegava assim, mãe, nós estamos com fome. Pega o prato. Não, mãe, não, tem pessoas olhando. E ela dava o prato para nós, tinha que comer, parecia, meu Deus do céu. Pavor, eu tinha pavor. Sempre fazia isso. Mas eu lembro, eu ficava envergonhado de fazer aquilo. Mas eu comia tudo, porque eu estava com fome, né? Mas a gente precisa entender que aquilo ali teve um valor. Você não esqueceu, você estava em família. Hã? Nem guarda-sol tinha. Nós ia num horário assim, ficava debaixo das árvores que tinha perto. E quando tinha o guarda-sol, era um guarda-sol desse tamanho, né? Que só cabia ela. E aí nós, era criança, ficava do lado de fora.
Então era bem complicado. Eu conto para os meus filhos que a gente, quando eu ia para. Tem que trocar a pilha depois. A gente ia para a praia com os tios, não tinha cama. Eles pegavam e jogavam o tapete no chão, na areia, nas barracas, e a gente dormia naquilo. Na casa, quando eles alugavam, era tapete, esses tapetes entrelaçadinhos, jogava assim na sala, e aí a gente saía porque a noite era insuportável o calor, não tinha ventiladores para todo mundo, tal. Então a gente saía bem tarde da noite, certo? E aí andava cansado.
Nós olhamos e vemos os anjos celebrando, os anjos vibrando por mais uma vida que é resgatada, por mais uma vida que se arrepende, por mais uma família que guerreou, por mais uma casa que se levantou na presença de Deus. Hoje eu quero deixar essas palavras e quero convidá-los a ficar de pé nessa noite e dizer para vocês que a luz que vai trazer a revelação daquilo que precisamos está em Cristo Jesus. Sem Ele, a gente só se cansa, mas com Ele, a gente vai ter a direção, a gente vai ter o caminho claro, a gente vai ter a esperança novamente. E hoje Ele está trazendo isso para você, hoje Ele está trazendo isso para nós. Vocês sabem que no fim de semana nós tivemos uma notícia bem triste com a minha irmã, que ela está com câncer e tudo mais. E isto no fim de semana foi algo que abalou muito a gente, porque vocês bem sabem da situação do meu pai, foi algo que aconteceu muito, muito rápido, tudo dessa forma. E uma das coisas que nós entendemos no mesmo dia que recebemos a notícia com ela, isso não vai permanecer na nossa casa e na nossa família. E nós começamos a orar e guerrear ainda mais. Oramos, ligamos para ela, falei assim, olha, nós vamos guerrear junto, vamos lutar junto, você não aceita essas palavras, porque todos os médicos, por melhores que eles fossem, todos começaram a trazer uma situação pior que a outra, uma coisa pior que a outra. E a guerra tem sido intensa, intensa. E quando ontem ela nos retornou da consulta e de alguns resultados que já saiu dos exames, o médico falou assim para ela, o médico que vai trabalhar com ela, falou assim, ela trouxe o relatório de tudo o que falaram para ela antes. E o médico falou assim, quem foi que falou isso para você? Quem disse que é desse jeito? Quem falou que é assim? Não é assim que as coisas vão ser e não é assim que é. E ele falou assim, fique tranquila, porque o que parece ser, não é. Então nós precisamos, ela sabe que vai precisar passar por várias situações, mas nós não podemos aceitar. E não é porque o médico falou isso, a gente relaxa. Não, a gente guerreia mais ainda, porque vai ser um tempo doloroso, custoso. Que nem ela falou assim, eu vou ficar careca. Mas o cabelo vai crescer depois, certo? Mas nós não vamos desistir em nenhum momento. E a gente sabe que Satanás tem tentado travar as famílias. Você que tem tua família que trabalha no reino, que vem na igreja, que serve, você não pode achar assim, é só comigo, é só problema, problema. Não, irmãos, é guerra, nós precisamos lutar, nós precisamos pegar as dracmas que talvez estão perdidas e resgatá-las de volta. E falar assim, eu creio no Deus libertador, que cura, que nos orienta, que nos mostra, que nos traz, né, a revelação do que precisa. E nós precisamos fazer isso pela nossa casa. E hoje eu quero pedir a você, faça isso pela sua casa. Faça isso pela sua família. Eu não sei o que passa na tua família. Eu não sei, pai, mãe ou filhos, o que você percebe que falta dentro da sua família. Mas se você não abrir sua boca e não falar para o Senhor, não vai acontecer nada. Nós precisamos falar, Senhor, eu perdi isso aqui. Eu vi que a minha família, você não precisa conversar em casa, né? Porque pode ser que gere um atrito aqui, outro ali, não precisa, porque um talvez entenda, outro não. Mas se você sabe que tem algo que se perdeu, hoje precisa trazer de volta. E hoje você precisa falar assim, eu vou procurar, e eu vou ao encontro disso. Amém?
Acho que não. Não é para você falar a nossa idade, amor. É, alguma coisa. Mas isso que a gente nem contou para vocês o que aconteceu lá, mas não é o caso agora. Mas Deus, ele faz grandes coisas. Mas nesse tempo agora, o que Deus quer fazer na sua casa, na sua vida. Feche os seus olhos por um instante. E gostaria que você falasse isso para Deus. Deus, essa aqui, ó, são as dracmas. Essa é a dracma que eu tenho perdido dentro da minha família e que eu não estou encontrando. Que já faz tempo que a minha casa tem sentido isso. Você não precisa acusar ninguém. Às vezes a gente vê pessoas que falam assim: ah, mas é o meu marido que tinha que correr atrás. Era a minha esposa. Gente, não acusa, não transfira para ninguém. Isso é uma responsabilidade nossa. É a nossa casa, é a nossa família. O que se perdeu pode ser colocado de volta às claras. Nós podemos reencontrar. E Deus vai fazer você reencontrar. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tentou fazer você não correr atrás, deixar parado tudo e achar assim que não tem mais jeito, que o Senhor traga agora a tua vida, a coragem, a ousadia novamente, que você possa se apropriar da tua vitória, da tua bênção. Eu não estou trazendo uma palavra, irmãos, de motivação para você. Eu estou trazendo uma palavra de encorajamento, de dizer: filho, filha de Deus, o que é teu ninguém vai roubar da sua vida. Que em nome do Senhor Jesus, tudo venha mudar, tudo venha ser transformado por esta palavra hoje que o Senhor está entregando a você. Que a espiritualidade volte, que a direção das palavras venha, que o respeito comece a surgir novamente, que os pequenos valores das pequenas palavras, dos pequenos atos, as pequenas atitudes sejam, ó Pai, movidas em cada coração, em cada vida. Que nesse instante, cada um de nós possa dizer assim: Senhor, aqui eu estou. Aqui eu estou. E eu sinto que o Senhor vai mover vocês aqui nos lugares que vocês estão. E eu sinto que o Senhor fala que tem pessoas que precisam sair do seu lugar para orar por quem está aqui dentro. Se você sente de fazer isso, vai até a pessoa, vai até o casal, eu não sei, e ore por eles. O Espírito Santo está mostrando para você. Não fica parado no lugar, vai lá e ora. Você não precisa perguntar, você só precisa orar. E o Senhor tem mostrado que Ele quer fazer isso aqui hoje, e tem alguns que Ele está falando, que Ele está tocando. Então, se você sente, vai até essa vida, ore por ele, ore por ela, não fique parado, mas que você possa declarar: Senhor, esta vida precisa que eu ore por ele, que eu abençoe ele agora. E esse toque vai gerar algo no coração, que vai avivá-lo, que vai mover seu coração, que vai mover sua vida. Deixa o Espírito agir, deixa o Espírito tocar e ministrar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor está ouvindo suas palavras. Que a tua glória venha, Pai, cada vez mais sobre nossos lares, sobre as famílias, sobre as vidas. Que o Senhor pegue nas mãos de cada um dos seus filhos e traga-os sempre, Pai, a estar na tua presença. Alguns, diz o Senhor, que já choraram muito e se desesperaram em alguns momentos, e acham que nunca mais voltará a ter a unidade e o amor sobre a tua vida e família. E o Senhor te pergunta: quem te disse isso? Sou eu, o seu Deus.
E hoje eu quebro estas palavras, diz o Senhor. Eu anulo elas da sua vida, do meio da sua família, para trazer a reconciliação, o amor, a paz, a alegria sobre vocês, diz o Senhor. Você vai encontrar o que havia se perdido. E não só você, mas todos os da sua casa. Vão se voltar a ter um coração prostrado a mim. Pois o Senhor nunca esteve distante de vocês, diz o Senhor. O Senhor mostra uma aliança, aliança de casamento. Esta aliança havia se perdido, mas eu estou reconstruindo esta aliança entre vocês. Esta aliança como casal. Esta aliança comigo. Eu reconstruirei vocês, diz o Senhor. Suas emoções, sentimentos. Porque a minha mão está sobre a vida de vocês, diz o Pai eterno. E esta aliança, ela nunca mais sairá do coração de vocês, diz o Senhor. Jovens, o Senhor diz a vocês: não olhe a vida de outros jovens como uma base, onde você encontra riqueza e alegria. Porque deles é tudo superficial. Não é vivido como é para ser vivido. Eu tenho levantado uma nova geração que está sendo reconstruída internamente, onde eu estou reerguendo corações. Eu estou trabalhando no interior de vocês para conquistas tão grandes, tão grandes. Eu os farei próspero por onde vocês forem, porque eu estou entregando nas mãos de vocês aquilo que lá fora procuram e não encontram. E você achou que eu tinha deixado você de lado. Não, jovens. Eu os amo e tenho vocês comigo. Este é o ano que eu abençoarei. Abençoarei e abençoarei muito a vós. Esses próximos meses serão de muitas conquistas. Muitas conquistas a vocês, jovens. Porque eu os amo, diz o Senhor. E em todas as áreas, eu estou entregando a vocês. Essas dores no joelho, e nos braços, nos ombros, o Senhor fala assim: hoje eu te curo. Eu toco você agora, diz o Senhor, e afasto esta dor da sua vida. Eu te coloco em atividade novamente. Pode me testar, diz o Senhor. Mas eu lhe entrego esta cura nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Esta palavra é para você, amado do Senhor, pois o Senhor está te curando agora, nesse instante.
dores no joelho e nos ombros, nos braços. Que a cura seja sobre a tua vida, pois ela foi determinada pelo Senhor sobre ti nesta noite, em nome de Jesus. Não deixe de orar por quem Deus pediu para você ir. Vem trazendo, Deus, sobre nós sua palavra de vida, sua palavra de vitória, seu amor constante, Senhor. Como um manto novo, eu estou colocando sobre vocês, e cobrindo suas vidas sempre. Eu estou trazendo novos caminhos, que farão com que vocês sejam muito abençoados. Eu estou dando conhecimento a vocês, para que hajam com sabedoria. Eu colocarei fé dentro dos seus corações, uma fé que vocês nunca tiveram, porque eu darei a vocês a visão dessa conquista, em tudo que vocês hoje clamaram e clamarão a mim, eu estou abrindo as portas, diz o Senhor. Tira os medos desses corações, ó Deus, e traz sobre esta igreja, sobre estas famílias, sobre estas vidas que aqui estão, o teu avivar, a tua alegria, o teu mover de uma maneira especial. E que haja, Deus, uma grata satisfação de poder tê-lo sempre conosco em todos os ambientes. Senhor, quando dentro da nossa casa vier alguma coisa contrária, uma palavra, Senhor Deus, um movimento estranho, diferente, que eu tenha essa sabedoria que o Senhor já está nos dando, para dizer assim, aqui dentro não vai entrar, aqui dentro da minha casa, reina o Senhor todos os dias. E por isso, Pai, nós queremos declarar a tua vitória, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Tem irmãos aqui que nesses dias precisam ter uma direção de algumas coisas que vocês vão receber, que quando vocês forem nos lugares aonde precisam ir, antes de entrar no local, diga assim, em nome de Jesus, eu entro neste lugar com a tua bênção, ó Pai. Em nome de Jesus, eu entro neste lugar com a tua bênção, meu Pai. Eu sei que o Senhor está aqui. Peça para o Senhor. Peça ao Senhor para que entre antes de vocês, nos lugares onde vocês precisam decidir. Porque alguns de vocês vão em alguns lugares e vocês precisarão decidir algo. O Senhor já está indo à tua frente. Profetiza isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, a minha família é uma bênção. A minha casa é uma bênção. E eu profetizo sobre os meus filhos, sobre a minha esposa, a tua bênção. Que cada um deles, ó Pai, receba da tua porção. Que cada um deles receba do teu amor sempre. Que eles tenham contato total com o Senhor, de intimidade diária contigo. Ora sim, Pai. Ora sim, Mãe, nessa hora. Profetiza, esposa, profetiza, esposo, sobre a tua família. Declare, eu abençoo meu filho, abençoo a minha filha. Eu profetizo sobre eles esta palavra. Eu declaro que eles são bênção. Eu declaro que as portas irão ser abertas sobre a tua vida, Raí, sobre a tua vida, Eros. Deus tem algo grandioso para vocês. Toma posse, em nome de Jesus.
Eu profetizo sobre a tua vida, Felipe, que Deus está abrindo portas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, João, que as portas vão ser abertas para você, em nome de Jesus, nos próximos dias. Que vocês sejam uma geração abençoadíssima de Deus, que aonde a planta dos pés de vocês pisar, a glória de Deus sempre estará presente. Eu abençoo o Rubem, a Úrsula, que o Senhor cuide deles, aonde vocês forem, que a glória do Senhor esteja sempre à frente, que seja bênção em todo lugar aonde a planta dos pés de vocês pisarem, e que vocês sejam abençoados. Eu abençoo a vida da Mabel, do Nilton, que eles sejam abençoados, que tudo que eles forem fazer seja para te dar a honra e a glória sempre, Pai, em nome de Jesus, e que as portas se abram de uma maneira sobrenatural, com alegria e júbilo. Nós veremos isso acontecer. Da mesma forma eu te abençoo, Miguel e Joyce. Declaro que sobre a vida de vocês as bênçãos do Senhor fluirão em tudo e em todas as coisas, e que a graça do Deus poderoso esteja sobre vocês. Da mesma forma eu abençoo você, Marga e Márcio, e toda a sua família. Que o Senhor te abençoe de uma maneira sobrenatural, trazendo sobre vocês graça e sabedoria, e aonde vocês estiverem, esteja a glória do Senhor ali presente. Abençoo você, Kelvin e Anne, que o Senhor traga sobre vocês toda a sorte de bênção, e que cada passo que vocês derem, esteja o Senhor à frente, conduzindo em vitória, graça e louvor, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você, Rari e Nilda, as bênçãos do Senhor, e por onde vocês forem, que a graça do Senhor os acompanhe, que a alegria do Senhor seja a sua força, e que vocês sejam luz por onde estiverem, para a glória do Senhor. Da mesma forma eu te abençoo, Rubinei e Sheila, que vocês sejam muito usados por Deus, que o Senhor conceda a graça, da alegria, da bênção, da vitória sobre a vida de vocês, e por onde a planta dos pés de vocês pisar, que a glória de Deus se manifeste, em nome de Jesus. Da mesma forma, Milena, eu te abençoo e profetizo sobre a tua casa, declarando a vitória, e por onde você for, que o Senhor esteja presente, e que todas as portas se abram, para que você possa ver cumpridas as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Ao Diego e à Ana, eu profetizo sobre a vida de vocês, que o Senhor faça resplandecer a sua glória em tudo e em todas as coisas, que as portas se abram de uma maneira tão grandiosa, que vocês sempre glorifiquem a Ele, porque tudo que vocês fazem hoje é para glorificar ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, e que sejam bênção por onde vocês forem, em nome de Jesus. Osnaldo e Adriana, que o Senhor traga conhecimento, sabedoria, graça, que a palavra dele se manifeste constantemente sobre vocês, que haja júbilo e alegria por tudo que forem fazer, pois o Senhor é contigo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo o mal, e que conduza vocês em vitória, pois o Senhor está presente em tudo e em todas as coisas. Murilo e Bruna, que o Senhor traga sobre vocês toda sorte de bênção, que haja provisão, que haja um cuidado especial de Deus sobre suas vidas, que o Espírito Santo de Deus traga sempre as palavras de vida eterna, e que vocês, por onde andarem, a glória do Senhor se manifestará primeiro, que Ele traga sobre a sua vida, a vida de vocês, os milagres que o Senhor já determinou para acontecer, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, Liz, você e o Samuel, que vocês sejam cuidados por Ele, capacitados pelo Senhor, e que o Senhor te levante com graça, com ousadia, com força, com a cura completa, e que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado através de suas vidas, para a glória e honra do nome do Senhor. Da mesma forma eu te abençoo, Rosângela, declarando a bênção do Senhor, e tudo que você tocar, tudo que você falar, esteja o Senhor à frente, manifestando sua glória, a sua graça e o seu mover, e que em nome de Jesus tu sejas abençoada,
abençoada pelo Senhor em tudo que você colocar as suas mãos, em nome de Jesus. Mari e Viviane, que Deus abençoe vocês, que as palavras do Senhor se cumpram sobre as suas vidas, que por onde vocês estiverem, lembre-se, o Senhor está sempre presente. Que o Senhor capacite com graça, força, sabedoria, e que aonde a planta dos pés de vocês pisarem, a glória de Deus está à frente, conduzindo em vitória. Eu te abençoo, Isaac, em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer sua glória sobre a sua vida, manifestando o seu poder e a sua graça. Da mesma forma eu te abençoo, a minha esposa, e declaro a vitória do Senhor. Que o Senhor te abençoe de maneira sobrenatural, que os milagres aconteçam e que haja sempre a abundância do Senhor. Que Deus abençoe a irmã a cada dia, sua vida, seus filhos, sua família, que em tudo e em todas as coisas o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre a serva do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. E eu quero ainda, antes de terminar, que a gente prepare uma oferta de gratidão ao Senhor. Você pode ter ela através dos envelopes, entregar ela através do QR Code ali pela chave Pix, mas que você hoje levante-se neste lugar, declarando assim: Senhor, eu hoje resgato tudo aquilo que o Senhor tem liberado para a minha vida, para a minha casa, em nome de Jesus. Amém? Se você tem a tua oferta no envelope, pode vir trazer aqui. Alguns irmãos estão perguntando sobre o envelope de dízimo. Nós estamos preparando e vamos trazer para que você tenha todo o controle, né, como vocês sempre tiveram no início do ano. Então nós vamos fazer e entregar depois a vocês aqui na igreja, tá bom? Amém? Lembrando a vocês, domingo a gente tem culto aqui às 19 horas. Se você vai no acampamento, não esquece de fazer a sua inscrição, tá bom? Fale para quem ainda não fez. A gente tem tido aí uma procura maior, graças a Deus, as pessoas estão procurando para poder participar junto conosco. Ok. Os jovens que não têm trabalho, né, que não trabalham mensalmente, vocês podem participar, né, do retiro, mas procurem a Bruna que ela vai orientar vocês. A gente está fazendo cantina, essas coisas, como foi agora no domingo, né? Vendemos as esfirras. Isso é para ajudar a poder, né, levarmos jovens para o nosso acampamento, tá bom? Junte-se quem está ao teu lado aí, pega na mão de quem está ao teu lado, fica pertinho, não deixa sozinho. Fala assim: deixa eu te abençoar. Fale assim: em nome de Jesus. Carinho, fala assim: nós precisamos ter carinho um pelos outros. Esse contato do toque a gente não pode perder. Isto. Amém. Dona Nilda pega na mão da Ana ali, ó, que está bem pertinho. Isso. Pai, em nome de Jesus, cada vida, cada família é preciosa para o Senhor. E nós abençoamos a vida uns dos outros agora, declarando que haja alegria, saúde, vida, vitória, que o Senhor abra as portas, que o Senhor conceda sobre a tua casa todas as bênçãos que Ele já determinou, já preparou para vocês, que o Senhor faça com que estes dias desta semana sejam repletos de bênção, de alegria. E se em algum momento você tiver lutas ou provas, lembre-se, os anjos do Senhor, o exército de anjos de Deus, estão cobrindo a sua vida, estão cuidando de vocês, e não desampararão a nenhum dos filhos de Deus, pois o Senhor está no controle de tudo e está cuidando de cada um de nós. Que o Senhor abençoe a tua noite, que o Senhor abençoe o restante da tua semana, que você seja bem sucedido em tudo que você for fazer, e que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus. Louvado seja o teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém e amém. E antes de ir embora, dá tchau para todo mundo, né? Dá um abraço em todo mundo antes de ir embora. Vão na paz, queridos, em nome de Jesus.